A paz do Senhor de novo, irmãos. Glória a Deus, houve um probleminha aqui com o sinal. E se o sinal cair de novo, se conecte com o seu joelho no chão, adorando a Deus. Amém? Nós voltamos aqui com o propósito de buscar ao Senhor, de adorar o Senhor Jesus Cristo. Então vamos clamar ao Senhor. Peço perdão aí pelo desconforto do sinal ter caído aqui, mas graças a Deus estamos aqui com a oportunidade de novamente adorarmos ao Senhor. Oremos. Pai de todas as nações, Senhor de toda a glória, nós cremos no poder que vem do céu, no poder que vem de Deus, e nos reunimos agora, Senhor, com todos os irmãos na live, com todos os irmãos neste momento, para clamarmos em oração, buscarmos a Deus em oração, buscarmos a Deus em fé e através do poder do Espírito Santo, adorarmos e glorificarmos a Deus, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Deus de poder, de graça, Senhor Jesus querido, cobre-nos com teu sangue através do poder de Deus, através da tua palavra, Senhor Jesus. Abre os corações através do poder de Deus. Nossos corações estejam conectados com o poder da glória de Deus, que a presença do Senhor possa fluir, meu Deus querido, em todos os irmãos que estão, Senhor, agora conectados nesta live de intercessão, de oração, de clamor, meu Deus. Nós cremos no poder desta palavra que vem do céu, que vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te adorar, te engrandecer, porque o Senhor é bom e eterno, glorioso, soberano Deus. Trabalha nos corações desta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar neste momento o hino da harpa. Aleluia. 432, 432, consagrado ao Senhor. Aleluia. Oh
Que inspiração, né? Glória a Deus. Inspiração do nosso irmão Glória a Deus. Paulo Leivas Macalão, Aleluia. pastor Paulo Leivas Macalão, que escreveu essa letra, né? Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Presidente da Assembleia de Deus do Madureira, Paulo Leivas Macalão. Aleluia. Homem de Deus, Aleluia. partiu para o Senhor, né? Um homem de vida simples, Aleluia. porque a simplicidade é o segredo da vida cristã. Verdade. Né? A soberba, Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça, né? Ele exalta o humilde, Aleluia. que a soberba não faça parte de nossa vida, mas sim Amém. a humildade, né? Então, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente, diz a palavra do Senhor, né? Amém. Então, seja simples, seja humilde. E humildade não quer dizer posição financeira, porque existem muitas pessoas pobres, arrogantes, e existem muitos ricos simples, né? Amém. Deus, Ele conhece cada coração, né? E é isso que Deus julga, o coração do homem, Ele julga a intenção do coração do homem. E Ele sabe que se há no coração do homem Oh, realmente aleluia. a consagração, aquilo que nós cantamos, consagrado ao Senhor. Amém. Então, que venhamos dedicar a nossa vida, que a minha vida seja, como diz o escritor dessa letra, né? Nosso irmão Paulo Leivas Macalão, consagrada a Ti, Senhor. O que é consagrado? É santificado, é separado, né? Aleluia. É para Deus. Quando o crente ele coloca a sua vida para Deus, não tem mais para ninguém, não, é para Ele só. Glória a Deus. Glória a Deus. É Aleluia. viver a vida para Deus. Muitos querem viver a sua vida aí, andar conforme o seu querer, andar conforme a sua vontade, mas lá no céu só vai entrar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Consagrada, gente, consagrada ao Senhor, Aleluia. né? E eu queria ler uma palavra com os irmãos, antes de fazermos a leitura dos pedidos de orações, na primeira carta de João, 1 João, primeira carta, epístola, como diz nosso irmão, epístola, né? Bem erudito, né? Bem um português bem arcaico, né? Capítulo. Epístola, capítulo 1, né? Se você falar para a juventude, o que era uma epístola, pastor? Sei lá, porque tira o acento e fica pistola, né? Pá, né? Tem nada, povo. Então, se você falar para a juventude o que é uma epístola, o que é uma epístola, né? Fica difícil, né? Fala assim, ô irmão, repreenda a sua concupiscência. Oh, Jesus, que palavrão é esse? Que são esses? A Bíblia. Então você precisa ler e ter um dicionário para entender. Ou ter uma tradução mais atualizada dos dias de hoje para poder compreender alguns textos, né? Epístola quer dizer carta, né? É uma escrita para transmitir e comunicar a alguém. Mas eu quero ler o capítulo 1 da Epístola de João, versículos 5 ao 10. Preparados aí? Todo mundo pegou a sua epístola, sua carta? Amém. Né? Qualquer dia nós vamos fazer uma live aí de interpretação de palavras da Bíblia, né? Coloca aí a sua dúvida aí. Ah, pastor, eu tenho dúvida de uma palavra que está escrita na Bíblia, eu não entendo. Escreve para mim aí, ó. Fala, pastor, eu não sei o que significa concupiscência, eu não sei o que significa, né, incircunciso. Oh, Jesus Nazareno, que palavra é essa, não é? Eu não sei o que significa circuncisão. Muitos que já estão no meio evangélico já há algum tempo sabem, mas você que é novo na fé, que é nécio, palavra difícil, né? Que é nécio, Neófito. né? Então,
Tem tantas palavras na Bíblia que a gente tem que buscar, fazer uma pesquisa para compreender, para entender o que aquele apóstolo, aquele irmão foi inspirado pelo Espírito Santo, e você retirar aí a essência, não é? A essência da palavra de Deus. É isso que Deus tem para nós nessa noite. Uma essência sobrenatural desse versículo aqui, poderoso. Versículo 5 do capítulo 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, vamos repetir todo mundo? Temos, vamos lá da live, todo mundo aí, temos comunhão uns com os outros. Não é união, viu, irmãos? É comunhão. Tá, queridos, viu? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, que texto formidável, que texto sobrenatural. E eu fico imaginando o apóstolo João, um dos apóstolos que Jesus mais amava. Por que Jesus amava João? Porque João era um dos mais próximos. É claro que aquele que compartilha a sua dor, aquele que sabe o momento da sua tristeza, da angústia, está com você na alegria, está no choro, ele é o mesmo, ele não é parcial, não é? Então, ele está junto. E João, a Bíblia diz que João, ele tinha o costume de reclinar a sua cabeça no ombro de Jesus, né? No peito de Jesus. E Jesus tinha um carinho muito, muito especial para esse apóstolo aqui, né? E é um dos que eram mais próximos. Pedro, Tiago e João, um dos mais próximos. Não que os outros não seriam próximos, pelo contrário, mas sempre tem aquele que você tem mais afinidade, né? Aquele que compartilha da sua dor, do seu sofrimento, da sua alegria, da sua luta, da sua guerra, né? Ele não compactua com os nossos erros, mas nos alerta sobre a necessidade de mudarmos. Então, amigo é isso, aquele que está ali junto. E João, em uma do seu evangelho, diz, eu tive a oportunidade de estar ao lado dele, né? Então, os olhos de João contemplaram a glória de Deus. Aleluia. E João traz aqui para nós um lembrete de como andarmos na presença de Deus. Deus é luz, já o texto está dizendo. Luz e trevas, é um caminho que eu tenho que seguir. Ou eu ando na luz, ou eu ando nas trevas. Qual é o caminho que eu tenho escolhido? Quais são as decisões que eu tenho escolhido na minha vida? São decisões de luz ou decisões de trevas? Então, o texto ele é bem claro, né? Qual é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos? Que Deus é luz. Amém. Né? E como que eu compreendo isso? A luz de Deus. Se você for lá no Evangelho de João, capítulo 1, você vai ver a revelação do Espírito Santo na vida do apóstolo João. Ele diz assim, olha, versículo 5, versículo 4, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre elas. E João está falando de Jesus, que lá no princípio, né,
O Verbo, né, era Deus e o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio de todas as coisas. E esse Deus que nessa noite eu clamo para que eu e você adoremos é o Deus de luz. É aquele que tem poder de dizer às nossas trevas: eu estou entrando em suas trevas e repreendendo as trevas que há em nós, e para que a glória da luz de Deus habite em nós, porque Deus não compactua, não pode, trevas e luz não andam juntos. Glória a Deus. Não andam juntos. Ou nós andamos em luz ou andamos em trevas. Meu Pai. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo, não tem essa. Ou você realmente firma o teu pacto com Deus, a tua aliança com Deus, e deixa a luz de Deus entrar na sua vida, deixa a glória de Deus entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração, e repreenda as trevas agora que há em nós e vai saindo. Tudo que há de trevas tem que sair da nossa vida. Nós acabamos de cantar: consagramos a ti, Jesus, né? Minha alma, né? Lava, Salvador, lava, Salvador. É isso que Jesus vai fazer. Como que ele vai tirar as trevas? O sangue de Jesus purifica. Se há trevas, ele purifica. Aleluia. Amém. Mas há um princípio para que essa purificação aconteça. Há um princípio para que a luz brilhe dentro de nós. Há um princípio, qual é? Eu preciso permitir a confessar os pecados que abominam a minha alma. Se eu não confessar, eu continuo andando em trevas. E o texto está dizendo: se dissermos que não temos, aliás, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Coisa interessante, né? Não adianta enganar a Deus. Nós podemos enganar o homem temporariamente, mas enganar a Deus não tem como. Aleluia. O que quer dizer o texto? Se dissermos que temos comunhão com Ele, quer dizer, a aparência de crente pode passar uma aparência de santidade. Você pode até vestir uma capa, uma roupa de santidade. Você pode até deixar o teu cabelo crescer até os pés e a pessoa olhar para aquele cocão assim e dizer: "Oh, mulher de Deus!" Mas as ações desta mulher não compactua, ou desse homem não compactua com a luz de Cristo que há. Oh, Jesus. Então, se a gente disser, nós dizemos que andamos na luz, mas estamos tendo atitude de treva. Tem muito irmão treva, tem muita irmã treva no meio do povo de Deus, tem muito joio, tem muito trigo misturado para confundir. Mas o grande dia do Senhor vai acontecer, onde o Senhor vai separar. Esse é luz, esse é treva, esse é luz, esse é treva. Deus sabe quem está na luz. Aleluia. Deus sabe quem está na luz. Não é? Você pode mentir para mim, pode mentir para a irmã, para o irmão, para quem quer que seja, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu patrão. Você pode mentir, né? Estou doente, vai lá, pega um atestado. Não tem nada doente. Não tem nada de doente, é trevas que estão agindo aí. Oh, meu Deus. Né? Isso é corrupção. Forjar um atestado é corrupção. Né? Dizer para o médico, né, assinar um atestado, não quero trabalhar mesmo. Isso é corrupção. Sabe o que é isso? Trevas. Trevas. Você que, por exemplo, recebe um troco a mais lá na padaria, do dono da padaria, comprou 20 pãezinhos lá, deu R$2. Você saiu cantando glória a Deus, aleluia, agora estou com dinheiro. Corrupção é trevas. Devolva o dinheiro, vai lá e devolve, porque não é seu. Então, se eu ando na luz, se eu falo que eu estou na luz, eu estou na igreja, participo da ceia, como o pão, bebo o cálice, mas estou em trevas. Oh, Deus, aleluia. Aparência de crente. E se falar da igreja, que é da igreja cristã da paz, é anátema. É maldito.
Vamos andar na luz. É um desafio. Andar na luz, eu vou ter que engolir sapo, eu vou ter que... O texto está aqui, irmão, vou mentir? Se porém andarmos na luz, olha o que o texto está dizendo no versículo 7. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão. Temos faca na mão para esfaquear o irmão. Não fui com a tua cara, não fui com a tua fachada. Não é isso que nós estamos falando. Nós temos que lutar para que esse sentimento de treva saia dentro de nós. Aleluia. Não existe ninguém perfeito aqui. Aleluia, Deus. Tem atitudes em certos crentes que a gente fala, misericórdia, dá vontade de descer uma paulada na cabeça. Mas é a atitude de crente descer a paulada na cabeça? Não. Qual é a atitude? Vamos lutar para que a comunhão se estabeleça dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus. Se eu estou dizendo que ando na luz, eu tenho que ter comunhão com o meu irmão. Eu tenho que me esforçar para ter comunhão com ele. Para amar o irmão. E amar com defeito. Amar quem é legal, quem sorri para você, quem bate, te abraça, quem sempre faz as suas vontades, né? É fácil. Fala um não. Amar quem fala não para você é um desafio. Porque muitos estão acostumados só a ouvir sim, 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 sim. Quando fala não, você não está vendo que está se afundando no pecado, está se afundando no vício, na prática, está se afundando na situação, a casa está afundando. E se eu falar sim para você, você vai afundar mais rápido. Então eu falo não. E você vai entender quando você ouvir um não, pelo Espírito Santo, é Deus tratando na nossa alma, dizendo que não é o tempo de Deus. Aleluia. Não é tempo de parar, é tempo de se dobrar diante do Senhor. É tempo de lutar para que a comunhão seja estabelecida dentro da casa de Deus. Aleluia. Nós temos que fazer é uma via de duas mãos, é dos dois lados. Temos que nos esforçar, porque a palavra... Então eu tenho que rasgar o texto, tenho que tirar o texto, tenho que colocar um durex aqui e dizer, olha, que a comunhão precisa estar estabelecida dentro da casa de Deus. Aleluia, Deus. Eu não consigo participar do sangue de Cristo e do pão santo, da santa ceia do Senhor, se eu não consigo olhar no olho do meu irmão. É muita hipocrisia. É hipocrisia. Estabelecer a minha própria verdade como se fosse a minha verdade absoluta e não respeitar a decisão do outro. Não. Você tem que amar o outro como ele é, com defeito, com jeito. Pode ser que o defeito esteja em mim. Pode ser que o defeito esteja em mim. Que eu esteja olhando o defeito do outro e não olho para o meu. Mas o texto é muito... Olha que o versículo 7 é tão profundo que eu preciso viver uma vida de santificação para entender isso aqui. Porque se eu estiver na carne, essa palavra não é para mim, é para aquele irmão lá. É para aquela irmã. Essa palavra não é para mim. Aquela palavra não é para mim. Não é para você, não é para você. Não, aquela palavra é só para o irmão. Essa palavra é para todos nós. Aleluia, Deus. É um desafio. Amém. Ser crente, para ter publicidade, de pagar de gatinho de evangélico, de lavado e remido pelo sangue de Jesus, só para ter título, cuidado com isso. Aleluia. Isso é terrível. A palavra está dizendo. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Então, para que eu possa andar na luz, as trevas têm que sair. E o que é de trevas? É mágoa que está aí dentro? Alguém feriu o teu coração?
Alguém fez alguma coisa lá no passado que ainda vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo. Isso é trevas. Nesta noite, o sangue de Jesus Cristo é suficiente. Glória a Deus. O sangue de Jesus está dizendo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nessa noite é um desafio. Senhor, ora por ti mesmo, interceda por ti mesmo. Não ore por ninguém agora, não ore por ti mesmo, para que trevas que habitam em nós, e olha, há muitas, hein? Há muitas. Porque há pessoas que não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser ensinadas, corrigidas. Mas o texto está dizendo aqui, não é? No versículo 10, se dissermos que não temos pecado, é condicional. Se eu disser que não tenho pecado, olha a bronca, eu faço dele, é o quê? Mentiroso. A primeira coisa da soberba é achar que não tenho pecado, que eu sou mais santo que todo mundo, que eu prego melhor que todo mundo, que eu oro melhor que todo mundo, que eu canto melhor que todo mundo, que eu faço obras sociais melhor que todo mundo, só os meus projetos são mais abençoados, só aquilo que eu coloco no meu coração, só os hinos que eu canto, só as palavras que eu prego, se eu não estiver em ascensão, se eu não estiver... Tudo isso é trevas, dá para entender? Aleluia. Então eu tenho que tirar essa soberba. O texto está dizendo, se confessarmos, no versículo 9, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Segundo princípio, é confessar. Não se chega diante de Deus sem confissão. Se houver pecado, precisa de confissão. Se errou hoje, precisa de confissão. Se errou ontem, a de ontem precisa ser confessada. Se errou semana passada, não tem esse negocinho, papai, perdoa. Pecado tem nome. Dita aí, Senhor, eu me confesso porque eu pisei na bola, porque errei, porque eu falei mal do pastor, eu falei mal da igreja, eu falei mal do evangelho, eu falei mal do meu irmão, do meu patrão. Qual foi o erro? Qual foi a situação? Porque é muito fácil chegar aqui e falar, vamos orar que você vai receber, receba aí a tua vitória, receba aí teu poder, a tua graça, a bênção está sobre você. Não, mas o Senhor está dizendo nesta noite através da palavra, confessa os pecados diante do Senhor, porque quem confessa alcança misericórdia de Deus. Aleluia. Confessa. Não é? O texto está dizendo. Ele é fiel e justo. Quem confessa, vamos citar um exemplo que quem sabe a operação do governo na ficha limpa, já viu isso? Como é que é lá? Operação ficha limpa, né? O candidato ele não pode se reeleger se ele tiver ficha suja. Mas não está vigorando. Não é? Então ele não consegue se candidatar, porque enquanto a ficha dele não estiver limpa, ele não se reelege, ele não se candidata. E na igreja também é a mesma coisa. Se a nossa ficha não estiver limpa, você pode berrar, pode clamar, pode orar, a tua oração não sai nem do teto, teu louvor não sobe. Então, amados, se dissermos o texto que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Esse texto aqui, eu fico imaginando João inspirado, irmão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Inspirado. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo orientando eu e você, porque Deus sabe que nós realmente somos pecadores, somos falhos. Agora, quem não consegue enxergar o pecado de si mesmo é hipócrita. Quem não consegue enxergar a soberba de si mesmo é hipócrita. Eu sei que é uma palavra de muito peso,
mas é uma palavra que nos salva, nos resgata, Aleluia. nos limpa, nos transforma, Aleluia. nos batiza com fogo. É uma palavra que, porque quando alguém purificado, alguém perdoado, sabe o que é expiação? Vamos lá, expiação é cobertura. No Antigo Testamento, quando se imolava um animal e aquele sangue era aspergido sobre o altar, representava a cobertura do pecado daquela família. Então Jesus Cristo foi sacrificado, se entregou como sacrifício na cruz do Calvário. E este sangue que eu estou falando aqui para vocês desta noite, não é um sangue comum de homem, não é um sangue comum de bode, de vacas, de cabra, mas é o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue ecoa, rasgou os altos céus e o sacrifício subiu até as alturas e Deus aceitou a cobertura dos pecados por meio da confissão. Quando eu e você confessa, o sangue de Jesus vem como cobertura sobre a tua vida e não há pecado que não possa ser perdoado, porque o sangue de Jesus é suficiente. Aleluia. É suficiente. Então nessa noite, querido, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Porque ele te traz cobertura, ele purifica, ele apaga a ficha do nosso passado tenebroso. E olha, quem não tem passado tenebroso? Quem não tem? Então, aí eu posso falar que nem Paulo fala no capítulo 8 de Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque há sangue, querido. Há sangue na tua vida nesta noite. Receba o sangue de Jesus aí no teu coração. Ele purifica a tua vida. Ele purifica a tua alma. Ele te coloca no altar de Deus e é só clamar, é só adorar agora. É só adorar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Tem bastante pedidos aqui. Glória ao Senhor. Cimei Duarte pede oração para a Cristã da Paz. Flávia pede oração para os seus familiares. Agradeço a Deus por nos dar livramento. A Terezinha Souza pede oração para Lucas Conceição. Cura e libertação. Oh, glória. A Cimei também pede oração para Felipe, Sheila, Yasmin e Pedro. Glória a Deus. A Gigi pede oração, é isso? Para sua família, por sua vida, pelos seus amigos e escolas, João Pedro Pereira Frone, Giovana Muniz, Cauã, Otávio, Letícia e Augusto. Glória a Deus. A Denilson também pede oração por sua família. Priscila Paz, glória a Deus, pede oração por sua família. Mariana Sobreiro, glória a Deus, aleluia. Diz a paz do Senhor, peço oração para a sua família e Cida pela saúde. Glória a Deus. A Rosi pede oração por seus negócios. Glória a Deus. E Alexandre e Robertson darem certo para o negócio deles, aliás. Eles estão abrindo um negócio, Aleluia, não é? Uma marcenaria lá no Paraná, né? É isso, Paraná. Glória a Deus. Que Deus visite eles, que Deus prospere o caminho deles para a glória do Senhor. E há muitos pedidos. Então vamos orar neste momento. Glória a Deus. Eu peço oração pelo meu irmão também, Jardel, que tem passado um problema de enfermidade no seu corpo. Ainda não sabemos o que é, mas que Deus possa trazer cura sobre a vida do meu irmão caçula Jardel. Glória a Deus. Visite toda a sua casa, sua família, meus familiares, meus filhos e toda a igreja de Franco da Rocha, toda a igreja de Cajamar. Eu peço oração também para o senhor Giovanni. Apresenta o senhor Giovanni para que o Senhor entre com providências para a glória de Deus.
Oremos ao Senhor. Paizinho querido, de todo o poder, de toda a glória, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, nesta hora. Eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Jesus querido, nós intercedemos nesta hora pela vida de seus filhos, pela libertação, porque o Senhor é bom. E eu creio, Senhor, que todas as bênçãos que foram, Senhor Jesus, faladas aqui, sejam para a glória do Senhor, seja para a glória e honra do nome de Jesus. Deus querido, toma posse da nossa vida de oração, da nossa vida de clamor. Jesus Cristo Nazareno, eu clamo nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia, alcance, Senhor, a vida dos seus filhos, alcança, Senhor Jesus, a necessidade de todos aqueles. Senhor, abre portas aonde não tem, que o Senhor derrame bênçãos espirituais, que através da sua mensagem, Senhor, o Senhor possa purificar, a começar de mim, que sou pecador, a começar da minha vida, que precisa ser transformada, liberta cada dia mais pelo poder da tua glória. Jesus, alcança nesta hora, Senhor, aquele que está sofrendo, aqueles que estão, Senhor Jesus, em situações difíceis, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, que não têm forças para caminhar. Que a luz do Evangelho, que a luz de Deus alcance, Senhor meu Pai, que a luz de Deus alcance o coração do homem, que o coração do homem seja transformado, mudado, transformado pelo poder da glória de Deus, Senhor Pai querido. Creio nas promessas do Senhor, que o nosso Deus é fiel para transformar, para mudar, Senhor Jesus, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua palavra, de acordo com a salvação que vem de Deus. Põe as tuas mãos, Senhor Jesus querido, que o nome do Senhor seja poderoso, que Deus transforme conforme teu querer. Senhor, que o agir vem do céu, que o agir vem de Deus, que a mão do Senhor, Senhor, transforme as vidas. Visita, Senhor Deus querido, todos os irmãos, para a glória de Deus, pelo poder que vem do céu. Muda, Senhor, a história de todos aqueles que precisam ser transformados pela misericórdia de Deus. Senhor, alcança, que a luz de Deus vai aonde nós não podemos ir. A luz de Deus vai ao encontro dessas vidas pelo poder da tua palavra. Jesus, fala com eles, fala com cada um, Senhor, através da palavra de Deus. Que cada um, Senhor, possa ser, para a honra e glória do nome de Jesus, transformado. Cura, Senhor, batiza com teu Espírito, renova, Senhor, as forças, renova as esperanças no poder de Deus, no poder da tua palavra. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Livra-nos, dai-nos livramento. Põe as tuas mãos, Senhor, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos. Liberta, Senhor, manifesta a glória, manifesta, Senhor, através do poder de Deus, que a unção do Espírito Santo possa trazer, Senhor, libertação. Crentes libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus, visita os nossos vizinhos da frente, da direita, da esquerda, os de trás, Senhor. Põe as tuas mãos abençoando, dando livramento, livrando de homens maus, livrando, Senhor Jesus, suas casas, suas famílias. Que o Evangelho, o poder do Evangelho possa alcançar a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Quero convidar você para navegar na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Você
Espírito Santo possa derramar coisas grandes sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Que esse mesmo Espírito que transforma o nosso coração, que o nome de Jesus entre na sua casa. Amém. Que a glória de Jesus Cristo Nazaré Aleluia. e que a presença doce do Espírito Santo Oh, aleluia. e a ação soberana de nosso eterno Aleluia. Javé, Jeová, Aleluia. Jeová Shalom, Jeová Glória a Deus. Jireh, nosso Aleluia, Deus. Elohim, nosso Glória a El Deus. Shaddai. Glória a Oh, Deus. que Aleluia. Deus nessa noite possa derramar sobre a sua vida bênçãos Glória. incontáveis. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Não Amém. esquece aí de compartilhar, de convidar o seu irmão para a glória de Deus. Amém? Amém. Com Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.